26, versículo de número 45 em diante. Que Deus possa abençoar grandemente pastor Silvano, sua mãe de minha esposa, os obreiros dessa casa de oração. Hoje faço acompanhado com Samuel, Deus abençoe sua vida, porque o Senhor Jesus, Ele é bom. Como foi dito aqui, a sua misericórdia dura para todos sempre. Quão bom é participarmos do corpo e do sangue do Senhor, como iremos participar nesta noite, para que se cumpra aquilo que o Senhor nos predeterminou, falando que aquele que não participa do corpo e do sangue não tem parte com ele. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 45, os que encontraram digam amém. Amém. Diz assim o texto, segundo a tradução que entraram em minhas mãos. E depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, e eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. E você se assenta no santo do Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Meus irmãos, o texto que o Senhor colocou no meu coração nesta noite para compartilhar com os irmãos, creio que de uma forma direta ou de uma forma indireta é um texto bem conhecido. Alguns comentaristas chamam o capítulo de número 26, versículo de número, a partir do versículo de número 36, da antessala do Gólgota. Nós vamos ver o relato da história de um Cristo que agora vai entrar em um jardim que estava localizado no monte chamado Monte das Oliveiras. Porém, nós temos que compreender a história, o relato e a expectativa que está depositado sobre Jesus de Nazaré. Haja vista que as multidões, elas estão acostumadas a ver um Jesus que cura. As multidões estão acostumadas a ver um Jesus que sara, a ver um Jesus que levanta, a ver um Jesus que dá ordem ao paralítico e este paralítico se coloca de pé, a dar ordem ao cego e este cego voltar à visão. As multidões estão acostumadas a ver um Jesus de milagre, a ver um Jesus de feitos, a ver um Jesus de prodígios e a ver um Jesus de maravilhas. Mas nós temos que entender que de forma limpa Jesus, ele veio para esta terra para fazer prodígios e maravilhas. Mas pregador, como assim? Porque Jesus, como diz em Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6 e versículo de número 8, Jesus, ele não vai descer a esta terra para curar. Jesus não vai descer a esta terra para sarar o coxo. Jesus não vai descer com um propósito a essa terra para voltar a dar visão ao cego. Mas antes nós vamos ver na biografia do Mestre, na biografia de Jesus, que todavia o nosso Jesus,
ele desce com um propósito e com uma direção. Eu quero que você grave isso. O meu Jesus e o teu Jesus, ele desce a essa terra com um propósito e com uma direção. O propósito de Jesus não foi multiplicar os pães e os peixes para a grande multidão. Isso é efeito daquilo que ele é. O verdadeiro propósito do nosso mestre, chamado Jesus, não foi no caminho dar visão ao cego que há muitos anos não enxergava. Isso é simplesmente consequência daquilo que ele é. Mas como aqui já foi dito anteriormente, o capítulo de número 3 e o versículo de número 16 de João vai caracterizar o verdadeiro propósito de Jesus, ao qual nosso irmão aqui já citou, quando João escrevendo vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho a palavra de Deus nesta noite, e a palavra do Senhor é: as multidões, elas vão se frustrar com essa palavra, porque a missão de Jesus não é multiplicar o azeite, não é. A missão de Jesus não é dar carro do ano, não é. A missão de Jesus a essa terra não foi dar bom emprego, não foi dar ouro, não foi dar prata, não foi dar peixe, não é dar apartamento na praia. A missão de Jesus já foi cumprida, e a missão é dar vida para todo aquele que nele crê. Será que alguém crê nesta palavra? Aleluia! Então, nosso mestre, o nosso Jesus, ele vai descer com um propósito e com uma direção. O propósito já foi dito: se entregar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2 e no versículo de número 6, Paulo vai escrever dizendo: porque Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas veio em forma de servo. Vindo em forma de servo, se entregou à morte, e a morte de cruz. O propósito de Jesus foi se entregar. O propósito de Jesus foi se doar. O propósito de Jesus foi ser alvo da troca. Da troca do que, pregador? Para tomar o cálice que não era dele, o cálice do pecado que era meu, que era teu, que era da humanidade, que era dos meus pais, que era dos seus pais. O cálice que Jesus tomou não era dele, era meu, era teu, mas não tinha ninguém nessa terra que poderia pagar o preço. Mas no alto é sublimiado o meu Jesus e o teu Jesus. Olha, ele disse: se na terra não tem ninguém que possa pagar o preço, eu descerei. Glória seja dada ao nome de Jesus. Santo Deus. Jesus desceu a essa terra não para fazer prodígios e maravilhas, não para multiplicar pães e peixes, não para levantar paralíticos, não para dar vista aos cegos, não para ressuscitar os mortos, mas ele veio dar vida para todo aquele que nele crê. E eu gosto desta palavra, porque Jesus já se entregou, porque Jesus já se doou, porque Jesus já se deu à cruz. Mas tem um porém, porque a salvação nesse instante
capítulo de número 26, nós vamos ver Jesus celebrando a sua última ceia. A partir do capítulo de número 26, e versículo de número 26, Jesus vai compartilhar a ceia. E aqui está instituído o que todas as vezes nós lemos, ao qual Paulo também escreveu no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 26 do livro de 2 Coríntios, que é o que o texto abre da ceia que diz: porque semelhantemente também o Senhor vai levantar, e dando graças, o texto diz, ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente também tomou o cálice, dizendo: esse é o meu sangue, que é a nova aliança no meu sangue. Jesus está compartilhando a ceia com os discípulos, e Jesus aqui vai instituir a ceia do Senhor, dizendo aos discípulos que ali estava a representação do seu corpo e do seu sangue, que seriam entregues por ele. O texto diz que após Jesus participar da ceia com os seus discípulos, Jesus vai descer para as oliveiras, para um jardim chamado Getsemane. Aqui é o texto que nós tomamos por base, e esse texto ele vai nos dizer de um Jesus que agora vai levar os seus discípulos. Judas já não está mais entre eles, porque o texto diz que no capítulo de número 26 e versículo de número 14, Judas já tinha se apartado para conspirar com os doutores da lei para como poderia vendê-lo. É aqui que Judas vai trocar, que Judas vai vender o mestre, o Messias, o prometido, o Cristo, por 30 moedas de prata. Quando Jesus chega no Getsemane, já não tem mais 12, porque Judas não está, Jesus está com os 11. Mas o texto diz que chegando no Getsemane, Jesus deixa 8 de lado e chama com ele Pedro, Tiago e João, para ir adiante, para ir mais para frente, para ir à parte, para orar. Porém, Jesus vai dar uma ordem a Pedro, a Tiago e a João, dizendo: orai comigo um momento, porque a alma está pronta, mas o corpo perece. A alma, o espírito está pronto, mas o corpo perece. Jesus, ele poderia ir para todos os lugares. Jesus poderia ir ao Monte Tabor para orar, mas não foi. Jesus poderia subir ao Carmelo para orar, mas não foi. Jesus poderia ir ao templo para orar, mas não foi. Jesus poderia ficar no cenáculo para orar, mas não ficou. Jesus tinha que ir ao Getsemane. Jesus tinha que ir ao jardim, porque ele ainda precisaria passar pelo processo do Getsemane. Jesus ainda precisaria
passar pelo processo do Getsemane. Getsemane é uma palavra aramaica dividida em duas partes. Getsemane, que significa literalmente, oh glória, que significa literalmente lugar de prensa, lugar de prensar, lugar de ser atritado. Revelando para Pedro, revelando para Tiago e revelando para João que ainda tinha que passar pelo processo da prensa. Santo Deus. Mas esse texto é tão pesado, porque o capítulo de número 27 é o capítulo do Gólgota. A pergunta que nós fazemos para o texto é: se já tinha o Gólgota, por que Jesus precisou passar pelo Getsemane? Se o Gólgota já estava preparado, por que precisaria passar pelo Getsemane? É porque o Gólgota, ele é o ápice do ministério de Cristo. Aleluia. O Gólgota, a cruz, ela é o ápice do ministério de Cristo. E olha para mim, o ápice do ministério de Cristo não foi ressuscitar Lázaro. O ápice do ministério de Cristo não foi alimentar 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Esse não foi o ápice. O ápice do ministério de Cristo foi a cruz, e a cruz do Calvário. Aleluia. Mas Jesus aqui estava nos ensinando: não tem como chegar no Gólgota se não passar pelo Getsemane. Não tem como alcançar o Gólgota se não passar pelo Getsemane. Mas pregador, o que é o Gólgota? É o ápice do ministério. E o que é o Getsemane? É a pré-sala, é o lugar do processo, é o lugar do aperto, é o lugar da dor, é o lugar onde Jesus vai passar pelo processo, a qual a medicina chama de hematidose, onde os poros da pele se abriram e ele suou sangue misturado com suor. Mas não tem como chegar no ápice sem passar pelo Getsemane. Getsemane é processo. Getsemane é processo. Getsemane é processo. Não tem como chegar no Gólgota se antes não passar pelo processo. A vida cristã é feita da pré-sala do Getsemane. O nosso problema hoje é querer chegar no ápice do ministério sem antes passar pelo Getsemane. Não tem como chegar no ápice, não tem como chegar na boa fase, não tem como subir os degraus da vida se não passar pelo Getsemane. O Getsemane, ele é necessário na minha vida, na tua vida, no meu ministério e no teu ministério. É necessário passar. Glória seja dada ao nome do Cordeiro. É necessário passar no Getsemane. É necessário passar pelo processo. Por quê? Porque lembra que eu disse que Jesus vai vir com um propósito, com uma direção? O propósito é a cruz. O propósito é a cruz. Só que é impossível vivermos o propósito sem antes não passarmos pelo processo. Jesus estava ensinando para os discípulos: eu vou viver o propósito, mas antes de alcançar o propósito, eu tenho que viver o período do processo. O Senhor Jesus, ele tem uma palavra para a nossa alma nesta noite. E a palavra é: resista o momento do processo. Resista o momento
possível viver o propósito do capítulo 27 sem primeiro viver o processo do capítulo de número 26. Passa o processo. Santo Deus. E viva o propósito. Aleluia. Passe o processo e viva o propósito. Resista o processo e viva o propósito de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Jesus no Getsemane, no lugar da prensa, além dele ter que passar pelo processo, ele vai mostrar que ele é, como disse João, a videira verdadeira. Por quê? Porque o profeta Abacuque, ele tinha cantado em forma de profecia no capítulo de número 3, dizendo sobre a falsa videira. Quem não leu esse cântico ao qual Abacuque canta dizendo ainda que o produto da oliveira minta. Santo Deus. Eu pergunto e você não precisa responder. Oliveira, que é o produto, que é o que gera azeitona, é algo inanimado. Não fala, não anda, não se mexe, não grita. Como que o profeta está dizendo que algo que não fala mente? Porque videira e a vide não fala, mas Abacuque diz ainda que o produto da oliveira minta. Santo Deus. Abacuque está falando sobre as azeitonas que iriam passar o processo. Santo Deus. E que azeitonas eram essas? Eram as azeitonas que o agricultor, olhando de longe, se deslumbravam com ela, dizendo: é grande, é carnuda, é suculenta. Mas quando ele pegava a azeitona e levava para o moinho e passava no moinho, tinha carne, mas não tinha azeite. Santo Deus. Aleluia. Tinha carne, mas não tinha azeite. Tinha aparência, mas não tinha conteúdo. Agora eu estou sentindo Jesus nessa palavra. É por isso que Abacuque canta dizendo: o produto dessa oliveira ela mente. Você olha, parece que é, mas não é. Parece que tem, mas não tem. Parece que é, mas não é. Mas Jesus no Getsemane vai mostrar que ele é a videira. Que ele é a oliveira verdadeira. E qual é a oliveira verdadeira? É aquela que passa pelo processo do moinho e dela é extraído o melhor azeite. E dela é extraído o melhor azeite. E dela é extraído o melhor azeite. Jesus vai ser prensado, Jesus vai ser moído, Jesus vai ser triturado no Getsemane, para que nele saia o melhor azeite. Para que dele saia o melhor azeite, para que dele saia o melhor conteúdo. É por isso que ali Jesus, em agonia, sofreu, chorou, gemeu, suou sangue misturado com suor, molhou a terra com o seu sangue. Era ele sendo moído, era ele sendo triturado, mas ele é a oliveira verdadeira, e dele sairá o melhor azeite para nós.
Jesus é a oliveira verdadeira. Glória a Deus. Jesus é a oliveira verdadeira. Jesus é a nossa oliveira verdadeira. Quando Jesus passa por todo esse propósito, Jesus volta para ver os seus discípulos e o texto diz que eles estavam dormindo. Jesus acorda eles e diz: não podes vigiar comigo sequer um momento. Porque nós temos que aprender que o Getsemane não é para a multidão. O Getsemane não é para os 12. As Getsemanes na nossa vida, que só passaremos nós e Deus. As Getsemanes na tua vida, que a tua família não vai estar. Chegar a Getsemanes na tua vida, que nem o teu cônjuge vai estar. As Getsemanes na nossa vida, que só seremos nós Santo Deus. e Deus. Aleluia, Deus. Os discípulos da intimidade não estavam com ele. Cadê Pedro? Está dormindo. Cadê Tiago? Está dormindo. Cadê João? Está dormindo. Quando não sobrou mais ninguém, o texto diz: e o Senhor mandou anjos para o consolar. Aleluia! E o Senhor mandou anjos para o consolar. Eu já estou terminando a minha participação, mas eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Não se preocupe quando você olhar para um lado, você olhar para o outro, não ter mais amigos, não ter mais colegas, não ter mais familiares. O Senhor, Ele ainda é aquele que não nos abandona, que não nos deixa, que não nos larga. O homem mente, mas o Senhor sempre estará conosco. Santo Deus. Os anjos o consolaram. E a palavra de Jesus, a última oração do Getsemane foi: se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice. E eu termino agora. Diferente da tradução, diferentemente de qualquer tradução, após a palavra passa de mim esse cálice, tem um ponto final. Porque o processo que Jesus está vivendo é tão intenso que Jesus diz: se possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque cálice, ele nos remete à ira. É por isso que no Apocalipse nós temos as 7 taças, e cada taça derramada é uma ira. A taça que Jesus está falando para passar é a taça da ira de Deus. Santo Deus. Porque a própria Bíblia diz que o homem, ele está longe, ele está destituído da glória de Deus, porque todos nós pecamos. Só que depois do ponto final, Jesus olha para o céu e diz: mas todavia seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Porque o evangelista também está me dizendo que a Deus agradou, morreu. Santo Deus. Esse cálice era para mim e para você.
Esse cálice era para a humanidade tomar. Esse cálice era para ser derramado sobre a minha e a tua vida. Esse cálice era para ser derramado sobre a nossa geração, sobre a geração passada, sobre a geração vindoura. Mas alguém que era Deus, despiu-te da tua glória, despiu-te da adoração do céu, despiu-se do trono, despiu-se da coroa e desceu aos céus para tomar o cálice que era para nós bebermos. E eu termino a minha fala com uma expressão do maior, por que não dizer o maior evangelista do século XX, chamado Billy Graham, que certa feita disse que o maior feito da terra não foi o homem subir à lua. O maior feito da humanidade foi aquele que não tem pecado, foi aquele que não tem mácula, foi aquele que não tem mancha, foi aquele que não tem timidez, foi aquele que não tem mácula no seu sangue. Descer, 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 descer na terra e dar a vida para mim e para você, para que quando nós confessarmos o teu nome, teremos vida e vida com abundância. O Senhor, Ele é a nossa videira verdadeira. 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 Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você, Ele se entregou pela tua casa, Ele se entregou pela tua família. Era para nós estarmos carregando o fardo dos nossos pecados, mas a Bíblia diz que sobre as suas pisaduras seremos sarados. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados, e Ele levou sobre a cruz todos os nossos pecados. É por isso que Paulo quer dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não é mais condenado. Nós não somos mais condenados, porque a cédula da iniquidade foi rasgada